7h22 em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo, sempre aqui pela Folha FM 98,3, pelo Face, também Folha FM 98,3 pelo YouTube, e daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, todos os aplicativos de podcast que você poderá acompanhar aí e ouvir da melhor maneira. No programa de hoje temos o prazer de receber o Guilherme Penteado, diretor de regulação da GNA, e o Fernando Montera, que é especialista em petróleo, gás e também naval da Firjan. Eu trago o bom dia dos senhores e logo a seguir o Arnaldo vai startar essa pauta aí que é muito importante, é muito interessante para todos nós aqui da região. Bom dia, Guilherme Penteado, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo, amigo. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia também ao Arnaldo, ao Fernando. Um prazer estar com vocês hoje aqui de manhã. Legal, muito obrigado. Ô Fernando Montera, obrigado pela presença, muito bom dia, seja bem-vindo também, amigo. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todo mundo que nos escuta. Sim, Arnaldo. Vamos lá, vou começar com o Fernando. A gente estava conversando aqui, a gente combinou esse início aqui do programa, a gente combina na hora, né, como vai ser desenrolada a pauta. E eu estava conversando com o Fernando aqui para ele começar explicando para a gente o que aconteceu aí com essa aprovação, o que é essa aprovação da nova lei do gás, né, e qual a perspectiva, sobretudo da Firjan, que tem cobrado há muito tempo, né, essa nova lei, com relação ao texto que começa a tramitar no Senado e possível sanção presidencial. Então, o principal ponto importante de ser destacado quando a gente está falando dessa aprovação na Câmara é o fato de ser um marco nessa discussão, né? Esse novo projeto de lei, esse novo marco regulatório para o mercado de gás, ele já vem sendo discutido faz pelo menos uns 7 anos, já passou por 2 programas de governo, o Gás para Crescer e agora mais recente o novo mercado de gás, e o que essa batalha vencida no momento da Câmara significa é mais um avanço em direção a um mercado mais dinâmico, a novas regras que vão poder trazer maior liberdade, maior incentivo aos investimentos. E agora a gente tem que trabalhar para conseguir essa aprovação no Senado. A gente ainda está no início do processo, ainda tem que passar pela aprovação de um relator e até chegar numa votação e passar para a sanção presidencial. Ou seja, ainda existe um caminho a ser trilhado, mas a gente já começa, de repente, a ver uma luz ali no fundo do túnel, algum direcionamento bom para o mercado. E isso para a região aí de Campos, para a região do Norte Fluminense, é muito importante porque ajuda a possibilitar a atração de investimentos, né? O que a gente gosta de colocar é que é importante destacar isso. Não existe nenhuma garantia. O investimento ele vai acontecer de acordo com o melhor desenho regulatório, com o melhor desenho para o negócio acontecer. E é isso que a gente vem pontuando e é isso que a lei coloca a gente no caminho, esse novo desenho regulatório. E a partir disso, a gente começa a desenvolver novas oportunidades de retomada econômica. E o importante que tem que ser colocado em vista, como a gente estava comentando anteriormente, é conseguir, através desses investimentos, desenvolver outros setores da economia, outros segmentos da economia. Como que a gente consegue transbordar esses benefícios para a economia da região, para a economia do Estado e do país como um todo também. Como que a gente faz esse transbordo dos benefícios para fazer um desenvolvimento econômico mais sustentável. Fernando, só para concluir, em linhas gerais, o que muda a partir dessa nova lei de gás? A questão, o que eu vejo é a questão da abertura para investimento de outras empresas, porque o gás era só pela Petrobras. É esse o principal ponto? Tem empresas dispostas a investir nesse setor aqui no país? Exato. Isso é um processo que já vinha acontecendo através, né, do TCC com o CAD e a Petrobras, de redução da participação desse agente dominante ao longo da cadeia como um todo. E a partir
partir dessa aprovação e de outros avanços também que precisam ser feitos a nível estadual, o que se espera é que, a partir disso, a gente consiga ver uma maior segurança para o investidor privado colocar o investimento dele. E aí existem diversos projetos que podem ser alavancados. Como já foi comentado na abertura do programa, tem a possibilidade do Rota 5, que é para trazer o gás produzido no mar para a terra, e aí ao longo da cadeia também se desenvolvem outras oportunidades, com o tratamento desse gás, as unidades consumidoras. Então, um modelo mais livre para a iniciativa privada, com alguns avanços, por exemplo, no modelo de tarifação de transporte, com avanços nas regras de verticalização, podendo dar um pouco mais de independência aí ao longo da cadeia, com um modelo de outorga ao invés de concessão para a expansão da rede de transporte. São alguns pontos que podem ser destacados dessa nova lei, que são importantes e que vão trazer maior segurança para o investimento. E por falar em investimento, aí a gente traz o Guilherme agora para o nosso bate-papo, né? Porque a gente tem investimento de grande porte já em andamento aqui na nossa região, que é a construção da GNA. Nós estamos com a primeira térmica já em fase de conclusão, a segunda térmica já prevista, e a possibilidade de expansão ainda com mais 2 térmicas. Guilherme, o quanto essa nova lei impacta diretamente esses investimentos numa empresa privada, como é o caso da que opera aqui no Porto do Açu? Exatamente. Como você falou, Arnaldo, a gente já vem realizando investimentos de grande vulto, né, na região. A gente está concluindo a primeira térmica aí, com 1.350 megawatts no início do ano que vem. A gente já vem gerando 5.500 empregos, né? A gente já gerou e ainda vem gerando agora em torno de 4.000, 3.500, 4.000 empregos. Então, a gente só está na primeira fase aí de um grande projeto, que é depois a implantação, além da primeira térmica, a implantação de um terminal de regasificação, né? Que está totalmente alinhado aí com os princípios da nova lei do gás, e uma segunda térmica, né? E aí, esses investimentos eles são importantes, não só porque eles já geram emprego, já geram desenvolvimento, já geram renda, mas também porque eles geram condições para atrair novos investimentos, né? Um investimento puxa o outro. Você tem que dar o primeiro pontapé, né? Você tem que ter investidores aí com confiabilidade nas regras, na estabilidade das regras do marco regulatório brasileiro, que já estava em plena evolução, né? Tem um novo mercado de gás que estimulou esses investimentos, e a partir do momento que você tem uma capacidade de consumo muito grande, né, de ancorar grandes consumos, né, de gás, você cria condições para que o gás do pré-sal ele chegue, né, através dessa rota, né, denominada de Rota 5, que nada mais é um grande gasoduto ligando os campos produtores de gás do pré-sal ao continente. E a Rota 5 é a rota que foi designada, não por nós, mas pela EPE, com a empresa do governo. Ele mapeou onde é que estão localizados os campos produtores de gás do pré-sal e onde estão localizados os melhores lugares no continente para recepcionar esse gás. E, evidentemente, que eles indicaram o Porto do Açu e a GNA como um destino natural dessas rotas, né? Porque lá a gente tem capacidade de consumo, a gente já tem aí outra. Hoje uma termoelétrica praticamente construída, né? A gente vai começar o comissionamento e o início de operação comercial no primeiro semestre do ano que vem, e assim que possível a gente começar a construção, assim que a pandemia permitir, a gente começar a construção da segunda termoelétrica. Então isso vai gerar aí um consumo aí de 13 milhões de metros por dia de gás, que é exatamente o que atrai esse gás do pré-sal, né? O gás do pré-sal ele não vai para onde não tem consumo, né? Ele precisa ter um ponto em terra que ele garanta já algum consumo mínimo, e os outros consumos que vêm na sequência, como você mesmo falou, as outras térmicas, eles podem garantir ainda mais consumo, ainda mais demanda de gás, para esse gás do pré-sal ele poder atracar.
E falando especificamente da lei do gás, ela, no nosso caso, ela aumenta a possibilidade de conexão do nosso projeto com a malha de transporte de gás, né? Porque a gente não quer só trazer o gás para consumir no Pão do Açúcar, a gente quer que esse gás ele possa ser disponibilizado para todos os brasileiros, ele possa ser ofertado, né? E exatamente o que se traz a lei do gás, ele facilita a conexão de grandes projetos do gás nosso com a malha de transporte, e mais do que isso, ele facilita a utilização da malha de transporte de gás, não só da capacidade ociosa, mas também da capacidade que pode ser ampliada. Então, essa implantação de novos gasodutos, ela é facilitada, de certa forma, pela mudança do regime jurídico da nova lei do gás. Então, a gente está bastante interessado, bastante otimista aí com a aprovação agora no Senado, e isso vai trazer aí não só no nosso investimento, mas outros investimentos importantes para aumentar a competição na oferta de gás no Brasil e, consequentemente, reduzir o preço do consumidor. Guilherme, a gente começou a falar um pouco aí sobre a Rota 5, né? Existe até uma campanha aqui do presidente da Câmara de São João da Barra, fazendo uma mobilização para que a Rota 5 seja destinada a São João da Barra, porque nesse projeto mesmo da EPE, né, da empresa que faz esse mapeamento, existe a possibilidade dessa rota ir para Macaé, de ir para Itaguaí. Agora estou na dúvida se Itaguaí ou Itaboraí, pensando de memória aqui, não estou lembrando muito bem. Mas eu acho que Itaguaí. Itaguaí. Né? E essa questão de que São João da Barra teria um diferencial que é o Porto do Açu, isso ele coloca muito nessa campanha, que esse diferencial é a retroárea, a possibilidade de expansão da utilização do próprio gás. O que a térmica sendo construída no Açu, sendo o Açu um local de tratamento, utilização de gás, o que isso torna essa retroárea um diferencial no mercado nacional? O que isso impacta diretamente? Por que seria um atrativo maior para trazer empresas toda essa questão, toda essa logística do gás no próprio Porto do Açu? Então, em primeiro lugar, porque a gente já nasce, né, com um consumo garantido lá, né, de 13 milhões de metros cúbicos por dia das duas térmicas. Isso já é uma possibilidade de ancorar o gás pré-sal. Em segundo lugar, porque a retroárea ela tem um espaço enorme, né, para ser implantado novas indústrias, em que nenhum outro local no continente, né, dessas rotas, você possui uma localização tão privilegiada para a expansão, né, do consumo. Então, a gente enxerga que o melhor local realmente para trazer, né, para ser o ponto de destino no continente dessas rotas de gás de pré-sal, nenhum outro lugar é tão adequado quanto o Porto do Açu. Fernando, agora a gente falar um pouquinho de maneira para o estado do Rio de Janeiro. A Firjan mesmo fez um estudo Rio Todo Gás recentemente, em que vê uma projeção de investimentos de 40 bilhões nessa questão do gás aqui no Rio de Janeiro, sendo cerca de 20 bilhões aqui para o norte fluminense. Que investimentos são esses? Já há empresas prospectadas a partir da aprovação dessa nova lei que têm interesse na operação do gás aqui, e o que muda para o consumidor final com a abertura desse mercado? Então, esse mapeamento feito pela Firjan, ele teve como objetivo observar o que pode ser destravado, ou seja, não foi levado em conta aqueles projetos como, por exemplo, da GNA, que já estão em desenvolvimento. E, além disso, é importante também destacar que esses projetos mapeados, eles são ao longo da cadeia do gás, ou seja, a gente só pulou a produção, né? Desde o escoamento do gás até o consumo final dele. E aí, alguns investimentos podem ser destacados na região, para a região norte fluminense. Uma delas é a opção da Rota 5, que já foi comentado aqui também, mas que a gente pode também destacar que existe a possibilidade da própria Rota 6, que é uma rota que vem de blocos que estão na divisa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e aí, como já foi colocado,
essas rotas elas podem ser alocadas tanto em um estado, tanto num município, quanto direcionadas para um outro estado. Essa Rota 6, ela, pela empresa de pesquisa energética, ela pode ir para o Espírito Santo ou também poderia vir para o Rio de Janeiro. A Rota 5, como foi comentado, é a possibilidade de ser em São João da Barra, Macaé ou Itaguaí. Ou seja, são 3 opções de localização que eles podem ir. E aí, para cada rota, quando a gente anda mais um passo na cadeia de valor, a gente passa pelo tratamento, então isso também geraria investimentos no tratamento desse gás em terra, porque ele precisa ser entregue numa especificação definida pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP. E o que a gente colocou também é a possibilidade, a gente quis olhar um pouquinho, nada contra a GNA, claro, mas a gente quis olhar um pouquinho além do mercado de geração de energia elétrica, além do setor elétrico. Porque isso o setor elétrico ele é um mercado já mais colocado, ele tem regras bem definidas, e é sempre mais fácil de visualizar e já tem muita oportunidade sendo desenvolvida no Rio de Janeiro. A gente quis explorar um pouquinho outras possibilidades que poderiam ser desenvolvidas, principalmente quando a gente fala de consumo. E aí o que a gente colocou um pouco mais detalhado foi o caso de fertilizantes, que a gente tem um grande déficit de fertilizantes nitrogenados, que são aqueles que utilizam o gás natural como matéria-prima, no país como um todo, né, em torno de 70% desse fertilizante que é utilizado no processo de produção do nosso agronegócio, ele é importado, então isso poderia ser desenvolvido. Mas também existem outros mercados que poderiam ser desenvolvidos, como, por exemplo, da siderurgia. Existem alguns estudos feitos ali para a área do Porto do Açu, na retroárea ali do Porto. E também a utilização através do gás como combustível, não só dos veículos leves, que já é bem difundido no estado do Rio de Janeiro, mas também a ampliação disso nos veículos pesados, a utilização em caminhões, ônibus. Existe aí um mercado que dá para ser bem explorado no país como um todo. E quando a gente fala dos benefícios gerais, né, para a sociedade, não tem como não falar de preço. A grande expectativa com o avanço desse novo marco regulatório, com a possibilidade de novos agentes entrando no mercado, é exatamente tornar o preço mais competitivo. Isso significa o acesso a esse gás, novos projetos vão poder ser desenvolvidos. Por exemplo, quando a gente fala de mudança no modelo de transporte, hoje em dia a tarifa de transporte ela é paga igual para todo mundo. Quem está aqui logo na entrada do gasoduto ali em Cabiúnas, ele paga a mesma coisa que um consumidor que está na ponta lá em Minas Gerais. Isso acaba não dando, né, a indicação correta de mercado. Ou seja, quem utiliza mais a infraestrutura paga a mesma coisa que quem praticamente não utiliza nada. Então, essa mudança do modelo de tarifa de transporte, ela vai ajudar a reduzir a tarifa de transporte para quem estiver utilizando menos. Isso dá os sinais corretos. São no segmento de transporte. Quando a gente fala da produção, quando você tem mais ofertante, quando você tem mais gás no mercado, seja ele importado, seja ele produzido nacionalmente, seja fazendo, né, a troca entre os estados desse gás, isso significa mais competição entre os fornecedores, então uma redução possível de preço aí também. E no terceiro elo, que seria a distribuição, a entrega final, quanto mais mercado consumidor tiver, maior a possibilidade de redução, maior a eficiência da utilização dessa rede de distribuição. Então, o benefício é a redução do preço e a expansão dos projetos consumidores. E aí, quando a gente fala de expansão de projetos de consumo, você vai significar mais emprego, direto e indireto na construção e na operação daquele projeto. Vai significar também uma arrecadação indireta, tudo em torno da região que é desenvolvido, e a arrecadação que vai sendo mantida por causa disso. Então, é um fôlego para a região, para o estado e para o país. Se me permite, Arnaldo, só para acrescentar... Eu queria ouvir do Guilherme com relação... Sim, desculpa. Não, só acrescentar nessa relação passada pelo Fernando Montella. O parque cerâmico nosso é muito bacana, é muito grande em Campos. São mais de
são cerca de 110 cerâmicas que podem ser, que já foram, né, beneficiadas com o gás, mas por falta dessa concorrência, evidentemente, o valor não compensa. Muitas das vezes usam ainda a lenha, usam a madeira como fonte de energia lá para queimar os tijolos. E outros materiais que são produzidos aqui também pela nossa cerâmica. Com a baixa do custo do gás, essas cerâmicas podem utilizar esse gás também, né, Fernando? Sim, a cerâmica é um exemplo muito bom dessa relação com a sensibilidade do preço, né? Porque existem dois tipos de cerâmica. Você tem a cerâmica vermelha e a cerâmica branca. A vermelha, para ela, que é o caso do tijolo, o preço do gás, o gás em si, ele não vai fazer muita diferença no processo produtivo. Na branca, ele afeta a qualidade, tem uma relação mais direta, né, no produto final, assim como acontece no vidro. Então, né, no caso dessa cerâmica vermelha, se o preço do gás não tiver competitivo, ele vai trocar, porque não vai fazer sentido econômico para ele manter esse consumo. Então, com a expectativa de redução, é possível ver que esses projetos possam retomar a utilização desse gás e ser mais um consumo aí que diversifique a nossa demanda. Eu queria ouvir do Guilherme, até porque ele saiu um pouquinho mais cedo também. Eu queria levar com ele aqui uma questão relacionada à GNA, Guilherme. A gente está falando aqui da Rota 5 como possibilidade de trazer esse gás do pré-sal para o Açu. Mas a GNA já a primeira térmica já é uma realidade, a segunda também. Como que chega esse gás que vai ser utilizado ali? Qual é a logística que já existe no Porto do Açu para que possa entrar competitivamente nesse mercado de gás? Boa pergunta, Arnaldo. A gente já traz hoje gás importado, né, através de navios. A gente já tem uma FSRU, que é um navio que regasifica o gás e injeta diretamente nas térmicas, e a gente já tem hoje capacidade de disponibilizar esse gás, esse excedente desse gás, para o mercado, através de uma conexão do terminal com a malha de transporte. Então, independente do gás do pré-sal, a gente hoje já teria capacidade, uma vez conectando o nosso terminal de regasificação na malha de transporte, de disponibilizar gás no mercado brasileiro, né? E aproveitando para levantar a bola da nova lei do gás aí, a nova lei do gás exatamente cria melhores condições para conexão desse terminal aí com a malha de transporte. Então, a gente entende que a gente começa já com o terminal e cria demanda, e depois, uma vez criada essa demanda, a gente cria condições para atrair o gás do pré-sal. Então, como eu falei aqui no início, né, um investimento puxa o outro. Acho que o mais importante é começar a fazer o primeiro, que a gente já está fazendo. A gente está, nessa primeira fase das duas termoelétricas e do terminal, são quase 8,5, chegando a 9,5 bilhões de reais. Então, a gente já está fazendo e o investimento vai puxar o outro. E o próximo investimento que a gente imagina que seja o grande investimento da GNA vai ser exatamente poder atrair essas rotas, né, principalmente essa rota já designada como Rota 5, para trazer o gás do pré-sal, e uma vez esse gás do pré-sal sendo trazido e processado no Açu, ele pode ser não só usado para indústrias ali no Porto do Açu, mas também conectado com a malha de transporte e ser aí disponibilizado, aumentando a oferta, aumentando a competição e, consequentemente, caindo o preço do consumidor. Essa ligação com o mercado, essa ligação que seria com Cabiúnas, acredito, né? Ela já existe? Esse duto já está no Porto do Açu? Não, seria um duto novo, seria um gasoduto independente de Cabiúnas, seria um duto chegando diretamente no Açu, né? Por isso que é uma rota nova e a gente Não, Guilherme, eu pergunto o seguinte, para a operação de hoje, você fala que o excedente tem como colocar na malha já existente. Esse excedente iria para a malha já existente via Cabiúnas? Ele
A ideia é chegar em Cabiúnas, né? Fazer um duto entre o Porto do Açu e Cabiúnas, um duto novo a ser construído, e lá, onde passa a malha de transporte, ele ser conectado e injetado na malha de transporte de gás. Tá, então também é um projeto novo, né? É um novo gasoduto extraterrestre ligando o Porto do Açu ao terminal de Cabiúnas em Macaé. Exatamente, é um duto novo que não existe, que a gente construiria agora a partir do ano que vem. E já existem projeções para isso, questão de licenciamento, como que anda esse processo? O processo está em andamento, o nosso estudo de impacto ambiental foi recepcionado pela INEA, a gente espera fazer aí a audiência pública virtual em breve e ter essa licença prévia já no final desse ano, início do ano que vem. Nogueira. Arnaldo, se você quiser aproveitar a presença do Guilherme até às 8 horas, podemos seguir. Fica bom. É isso que eu ia ver. A gente segue até às 8, faz o intervalo daqui a pouco. Perfeito. Fica bom sim. Obrigado. Beleza, então. Fernando, eu vou chamar você para conversa em alguns pontos, mas eu queria aproveitar mais essa questão do Guilherme agora, que ele sai às 8 e a gente continua até às 8h45, tudo bem? Perfeito, sem problema. Guilherme, só para a gente estar falando aqui da questão local, né, quando a gente está falando da questão local, hoje a GNA, você já colocou a questão da geração de empregos e a perspectiva de mais uma térmica. E essa previsão de mais duas daqui a pouco, num futuro não muito distante, como que vocês internamente têm acompanhado esse processo? Então, hoje a gente tem, além dessas duas térmicas em construção, né, na primeira, aí, como eu falei, fase bem avançada, e a segunda, que a gente gostaria de já estar construindo, né, mas por conta da pandemia a gente foi impedido, né, mas a gente acredita que tão logo a gente consiga reduzir o volume de pessoas trabalhando na primeira térmica, a gente consiga uma autorização para começar a construção da segunda, a gente tem mais dois projetos que somam aí mais 3,4 GB de capacidade instalada, né? Hoje, esses dois projetos já em construção, eles já são 3 GB, né? Que são 3.000 megawatts, que isso já representa o maior parque da América Latina. Os outros 3,4, eles vão ficar dependendo da comercialização de energia do projeto, né? Como é que funciona normalmente? O governo, através da ANEEL, realiza leilões, né, para atender a demanda, né, das distribuidoras. Os projetos competem com projetos do Brasil inteiro, né, um leilão nacional realizado pela ANEEL, e aí ganha quem oferta o melhor preço para o consumidor, né? Foi assim que as primeiras duas térmicas foram contratadas, e é assim que a gente acredita que a gente vai conseguir construir as outras duas térmicas, né? Como teve uma redução da demanda grande, né, por conta da pandemia, por conta do Covid, a gente imagina que esses leilões possam demorar um pouco mais, mas a gente acredita aí na recuperação econômica do país e, consequentemente, que isso gere aí uma demanda dessas térmicas para o futuro, né? Até porque esses leilões eles são feitos 6 anos antes da data de início de entrega. Então, a gente está falando hoje no leilão que, se ocorrer esse ano, a entrega de energia seria 6 anos depois. Então, a gente acredita que as distribuidoras aí vão precisar de energia daqui a 6 anos, aí no ano que vem, daqui a 6 anos. Então, a gente espera que esses projetos sejam contratados nos próximos anos, garantindo aí a continuidade dos investimentos da GNA e, consequentemente, a continuidade da geração de empregos. Guilherme, com relação mais uma análise de maneira geral, né? Talvez você nem tenha acompanhado tanto esse processo lá no início, mas o Porto do Açu, quando ele surge, lá, quando ele começa a operar em 2014, ele tinha uma vocação muito forte para a questão do minério. Era um porto que era dedicado quase que exclusivamente com o mineroduto que vem lá de Minas Gerais e chega ao Porto do Açu para exportação do minério. Depois ele muda, muitas mudanças ocorreram, inclusive de administradores da empresa que hoje é responsável pelo porto de maneira geral, outras empresas vão chegando, mas ele muda para o setor de energia. Há uma virada significativa
para o setor de óleo e gás. Você acha que esse é um caminho sem volta? É essa mesmo a principal vocação hoje do Porto do Açu, onde está instalado a GNA? Sem dúvida. Eu acho que hoje, para a indústria offshore, para apoio da indústria offshore, o Porto do Açu é quem fornece melhores serviços, né? A gente vê pela quantidade de empresas que se utilizam dos serviços, né? Pela excelência dos serviços prestados pelas empresas que lá estão. E essa vocação ali de certa forma, é irreversível, né? Até porque a vocação do Estado do Rio de Janeiro é uma vocação muito ligada ao óleo e gás, né? Então, a gente tem que aproveitar esses recursos, né? Esses recursos estão em alto do mar ali e precisam ser extraídos, porque a partir do momento que você deixa eles debaixo da terra, debaixo do mar, você não gera royalties, você não gera emprego. Então, o que a gente queria ali no Porto do Açu é exatamente condições para que esses recursos possam ser trazidos para o continente, preferencialmente para o Porto do Açu. E aí, ali, realmente, a indústria no offshore é bem atendida e a gente não acredita que essa vocação ela vai continuar por mais e mais tempo, além também, né, como você falou bem antes, da toda a retroárea que permite aí várias outras indústrias se instalarem lá. Eu acompanhei esse processo aí desde o início, trabalhei na MPX, que foi a empresa do Grupo X que desenvolveu todos os projetos de geração de energia na região e pude acompanhar aí, fui testemunha aí do crescimento do Porto do Açu ao longo desses anos todos, desde 2007 que eu ingressei no grupo. Então, eu vi o quanto aquele sonho ali se tornou realidade e quanto esses investimentos vão continuar trazendo aí prosperidade para a região. Arnaldo. Guilherme, eu queria falar agora sobre a questão de... A gente já comentou aqui a questão de geração de empregos em torno... Você trouxe um número aí de cerca de 5 mil, não é isso? Exatamente. Isso aí a gente está falando, sobretudo, da obra, né, que é a questão da construção. Agora, eu queria que você conseguisse explicar para a gente qual é o mercado de trabalho, qual é o profissional que se qualifica para atuar na GNA, seja na 1, na 2, quando ela realmente estiver em plena operação. Como é o mercado de trabalho que se abre? Qual é o profissional, o cidadão aqui da região que tem a vontade de se capacitar para atuar na área? Em que área ele tem que se capacitar? Então, são praticamente duas fases distintas, né, de geração de emprego, né? Durante a fase de construção, como você mesmo falou, a gente fez no programa de capacitação bastante extenso, né? Capacitamos, acho que em torno de 550 pessoas que quase todas trabalharam nas obras. E durante a fase de operação, tem toda a questão do OIM, né, que é operação e manutenção da planta. E a gente está exatamente preocupado com a formação desses profissionais através do SAGE, né, do nosso sistema, podem ser mandados esses currículos, e a gente espera também contratar bastante gente e capacitar bastante gente. A gente tem interesse aí de parcerias aí com os institutos de ensino, né, locais. Então, a gente está exatamente preocupado com essa segunda fase, né? A gente, tudo bem que vai conviver aí durante muito tempo com a fase de construção da 2, de operação da 1, a gente vai ter aí mais emprego a ser gerado durante a fase de operação e esses profissionais da área de engenharia, né, de operação e manutenção, né, de plantas termoelétricas, né, e do terminal também, né? Então, a gente tem uma série de atividades que podem ser geração de emprego durante também a fase de operação da planta a partir do meio do ano que vem. Tem perguntas de ouvinte aqui. A primeira, do Maurício Batista, eu vou deixar para falar com o Fernando no próximo bloco, né, com relação à questão de tarifas, que ele até já passou um pouco falando sobre isso na última resposta dele. Mas tem uma aqui que é direcionada à GNA, que é a seguinte: já existem novas empresas com projeção de se instalarem no Açu, na região, por causa desta oferta que a GNA vai colocar aí no mercado com essa nova fonte de energia? Sim, boa pergunta. Existem empresas que estão interessadas
se instalar ao longo da retroárea do Porto do Açu. A gente tem acompanhado aí essas conversas que são lideradas aí pela própria Porto do Açu, né, que é a empresa que administra toda a área do porto, e o feedback que eles nos passam é que realmente a GNA aí impulsionou essas conversas com novas empresas que estão interessadas em ocupar essa retroárea do Porto do Açu, e se a gente trouxer mais gás aí, eles certamente estão interessados no gás também, não só na nossa energia, como no gás natural também. Sim. Se me permite, Arnaldo, perguntar ao Guilherme. Eu me lembro, e você também, o Guilherme, acredito, o próprio Arnaldo e também o Fernando, na administração anterior que o Arnaldo citou, que já mudou e essa coisa toda, mas você citou aí que fez parte da MPX, e uma vez eu conversei com o Ike Batista e ele demonstrava uma empolgação grande com relação à energia eólica. Como que está esse projeto, como é que está essa intenção de produção? Está naquela mesma empolgação ou essa coisa mudou também, como o Arnaldo já afirmou, na questão do minério, essa mudança da tendência aí do Porto? A gente vem desenvolvendo projetos de energia renovável, até por conta de uma obrigação de compensação energética junto ao Estado do Rio de Janeiro. E dentre as fontes de energia renovável que a gente está estudando, evidentemente, energia eólica é uma das fontes que a gente tem acompanhado, né? A gente tem medição, né? É importante para desenvolver esses projetos que a gente tem a medição anemométrica, né? Que é do fator de produção, né? de energia que se gera através do vento, e também de medição solar também. A gente tem 2 medições em curso, a gente precisa percorrer aí um prazo de medição para aí sim, a partir do momento que a gente preencher esse tempo de medição, poder pedir uma autorização para a Agência Nacional de Energia Elétrica para começar a construção de projetos solares e eólicos. A gente ainda está avaliando quais são os projetos que vão gerar maior produtividade de energia e também aqueles que criam também maior impacto social, né? Porque a gente não só se preocupa também com a geração de energia nesses projetos de compensação energética, mas também com o impacto social, geração de emprego, né? E também capacitação de pessoas para operação, para implantação. Então, o Rio de Janeiro, ele, por perder em termos de competitividade nos projetos solares e eólicos, principalmente para os projetos do Nordeste, a gente está buscando aí atrair uma indústria que até então o Rio de Janeiro não desenvolveu, né, por conta por ter condições assim, climáticas inferiores a projetos no Nordeste em termos de vento, em termos de sol. Mas a gente, por conta desse investimento, nesse mecanismo de compensação energética, a gente vai sim fazer esses investimentos e vai desenvolver aí uma indústria muito pouco desenvolvida no estado do Rio de Janeiro. Bom, são 8h, 1 minuto, Arnaldo, então podemos fechar, né, por aqui com o Guilherme, e a gente segue com o Fernando no próximo bloco, nos próximos blocos, ok? Tudo bem, eu queria deixar agradecer. Isso. Eu queria só agradecer ao Guilherme e pedir, se ele tiver alguma colocação final para colocar. Tinha mais perguntas para a gente conversar. Acho que a gente pode marcar até uma outra oportunidade com uma agenda mais tranquila, Guilherme. Uhum. Mas agradecer a sua participação e deixar o espaço aberto para suas colocações finais. Eu queria agradecer aí novamente aí pela participação. Para a gente é uma oportunidade incrível de poder falar um pouco do nosso projeto, né? Acho que é um projeto que é incrível, né? Quem a gente leva lá de autoridades públicas de Brasília, todo mundo que vai conhecer fica encantado, né? Tivemos lá com o ministro no ano passado, com várias autoridades, e é da abrir os olhos, né? A gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro da região norte fluminense, um projeto que é o maior projeto aí de geração de energia do país. A gente tem que se orgulhar de estar gerando aí empregos e de desenvolvimento para a região, e a gente quer continuar, né? E a Lei do Gás vem aí
a contribuir, né, para a continuidade desses investimentos. E a gente fica muito feliz aí de poder falar um pouco deles, que a gente tem muito orgulho, né? Eu, particularmente, tenho muito orgulho, porque eu vi aí esse sonho se tornar realidade, e a gente quer que ele seja mais realidade ainda, não só por geração de energia, mas também por geração de emprego para toda a região, e a gente vê o impacto, né, o quanto isso tem um impacto transformacional na região, e é um prazer enorme aqui poder falar um pouco desses projetos, e, enfim, estou totalmente na disposição para novas conversas, que é um prazer enorme. Agradecemos também, o Guilherme, pelo carinho aí, a sua paciência e, em especial também, a sua equipe. Competência aí, em primeiro lugar. Um grande abraço, bom dia, obrigado aí pela participação. Ok? Um abraço a todos. Obrigado. São 8h03, nós vamos ao intervalo e, meu caro Arnaldo Neto, respira fundo aí, porque no Rio a polícia não para, não é só na violência. Aliás, ontem, depois de uma operação na prefeitura, na casa do prefeito, no apartamento do prefeito, em mais 20 locais, em mais 20 buscas e apreensões, hoje a operação é diferente, é outro escalão, né? É no governo do estado de novo e acaba de prender o secretário de Educação do Rio de Janeiro. É brincadeira. A ex-deputada Cristiane Brasil é procurada. Pedro Fernandes está com Covid e teve prisão convertida em domiciliar. A investigação que apura supostos desvios em contratos de assistência social entre 2013 e 2018. Deteve outras 3 pessoas. É mole não. 2013 e 2018, a gente está falando do governo Pezão, né? Cabral e Pezão, na verdade. Cabral e Pezão. Cabral e Pezão. A gente nem tinha comentado ainda que o Pedro Fernandes está com Covid-19, esqueci de falar isso quando a gente falou da educação, e está aí agora, né, noticiado com essa prisão. Eu vou como dar diria uma nos fatos, talvez no final a gente comenta um pouquinho, mas vamos para o intervalo para a gente conversar com o Fernando aí com relação a esse setor de óleo e gás, e eu acho que esse é um assunto até, Nogueira, que a gente pode virar o bloco e já deixar formulada uma pergunta para o Fernando. Como que a Firjan vem acompanhando, Fernando, esse cenário de corrupção no estado do Rio de Janeiro e o quanto isso impacta na insegurança de investimento de empresas privadas, sobretudo do capital do exterior, dessa insegurança com relação a todo esse cenário que o Rio apresenta ao longo dos anos para atrair investimentos. Perfeito, muito bem, Arnaldo. Impressionante, coisa é uma loucura. E os telejornais abrindo com os carros da polícia, você pensa que é mais uma ocupação de uma área popular, de uma área de favela, mas não é. São operações aí nos órgãos públicos do estado do Rio, tanto prefeitura, no caso do município, quanto do estado, né, do governo do estado. Meu pai. 8h05 em Campos, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.